Será que nós vamos viver como antes? Talvez. Quer dizer... Não era depende. bom? Talvez sim, talvez não. Talvez nós vamos encontrar um lugar melhor do que todos. Como não havemos de ser gente um dia. Gente que dorme em cama de couro. Porque havemos de ser sempre desgraçados. Fugindo no mato que nem bicho. Podemos viver como sempre. Fugindo que nem bicho. O livro de Graciliano Ramos, Vidas Secas, conta a história de uma família de retirantes nordestinos em busca de escapar da miséria. Fabiano, o pai, Sinhá Vitória, a mãe, o menino mais novo, o menino mais velho e a cadela baleia são os protagonistas dessa história forte e bastante cruel. Essa que demonstra uma realidade que alguns não conheciam e que muitos se recusam a acreditar. Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado. A professora Roseli Pedro, mestre pela ECA USP, entre outras graduações, fala sobre as características que tornam um livro tão especial e diferenciado na literatura brasileira. Quase que não consigo ficar na cidade sem viver, contrariar. O que ela tem de marcante, acho que no primeiro momento, junto com todos os outros artistas que fizeram o que a gente denomina de literatura engajada, era sem dúvida nenhuma trazer uma realidade para o Rio de Janeiro que acredito eu, o carioca não conhecia. O carioca conheceria uma literatura um tanto quanto talvez mais clássica, porque inclusive a Semana de Arte Moderna, por ter acontecido em São Paulo, e os artistas mais engajados estarem em São Paulo, eu acho que o carioca ainda talvez estivesse um pouco longe desta realidade. Acho que o marcante era trazer uma realidade desconhecida, uma realidade ou que se não queria conhecer, vamos colocar assim também. Porque pode ser possível, pode ser plausível isso. Tanto que eu acho que quando esse conto apareceu no jornal, muitas pessoas devem ter pensado que era verdade aquilo que ele estava retratando pela forma como ele retratava. Então eu acho que também isso foi especial, foi muito marcante e chocou muito por ele trazer essa realidade tão diferente da vivência do carioca. Eu acho nesse sentido. Marcou também pela caracterização, acredito, do espaço, dos personagens e principalmente da situação que o primeiro conto trabalhou. Eu acho que marcante e especial era isso. Roseli ainda fala sobre possíveis influências jornalísticas dentro da obra, na linguagem e no engajamento. O Graciliano já era conhecido, ele conhecia também, obviamente, o seu leitor e, por ser comunista, eu acho que também existia ali algum aspecto meio politizado no posicionamento dele, que ele queria reivindicar pela sua literatura essa visão crítica. Então eu acho que isso é realmente muito marcante na obra do Graciliano Ramos. Porque todo jornalista que se preza, eu acho que ele tem que, sim, ter uma linguagem clara, né? Num texto coeso, num texto coerente, e aquela tese que ele quer defender. Diferente de um artista literário que fala por meio de uma linguagem cifrada, figurada, eu acho que um jornalista pode até usar recursos, né, metáforas, comparações, usar um estilo, né, muito eloquente, mas a meta do jornalista, sem dúvida nenhuma, é, pela sua técnica de escrita, ser o mais claro possível. E todo mundo diz que, sem dúvida nenhuma, né, se a gente pode dizer que o estilo do Graciliano existe como o estilo graciliano, é a sua técnica descritiva, muito objetivada da realidade. A linguagem do Graciliano é muito diferenciada dos autores, né, que eu acho que eu quero chegar, do que a gente tinha. Machado era um autor muito difícil de ser decifrado.
e ele era muito fácil de ser decifrado. Então eu acho que o especial foi talvez por trabalhar em palavras tão simples, uma realidade tão diferenciada e tão chocante.